Olá pessoal, mais uma vez Marcos Airan venho aqui ajudar você, peregrino, peregrina, você que gosta de trilha, de fazer sua peregrinação, seja ela para o caminho da fé, para o caminho de Caravaggio, seja ela para o caminho de Santiago de Compostela, e aí não sabe como se preparar, como planificar seu treino, como cuidar do seu corpo. Hoje eu quero falar sobre um músculo muito importante da nossa perna, o quadríceps, tá? Como é que a gente treina ele, principalmente para as descidas. Muita gente se preocupa em ir para a academia, ou treinar em casa, ou treinar no parque, faz aí o seu treinamento, sua lição de casa, mas às vezes esquece de pensar como é que esse músculo trabalha no dia a dia de uma peregrinação, no dia a dia de uma trilha, principalmente nas descidas. Vamos falar das descidas, tá? Primeiro a gente tem que pensar que o músculo quadríceps, o nome quadríceps, ele vem de 4 feixes musculares, tá? Eu não vou explicar muito o que quer dizer cada feixe e tal, tudo, porque senão a gente vai tomar muito tempo aí que a gente tem. Mas ele é importante para fazer a extensão do seu joelho e também ele é importante para fazer a flexão do seu quadril. Esse músculo aí, então ele utiliza-se de 2 articulações importantes aí que a gente tem para a nossa caminhada. E nas descidas, ele nos ajuda aí a gente absorver um pouquinho do impacto para não sobrecarregar o nosso joelho e também não sobrecarregar o nosso quadril e podendo trazer aí dor, principalmente na região lombar, tá? E na região do joelho, trazendo aí uma possível condromalácia mais para frente, coisas do tipo, e até impedindo a gente aí, para quem tem aí uma condropatia, impedindo ainda aí a gente de continuar a nossa peregrinação. Mais importante quando você vai se preparar e vai treinar esse músculo para fazer sua peregrinação, é você se preocupar com a fase excêntrica do movimento. O que é essa fase excêntrica? Sempre quando a gente vai fazer um exercício, a gente tem aquele momento de força, que a gente ergue aquele peso, mas a gente tem o retorno desse peso. Essa hora desse retorno desse peso é quando a gente fala que é a fase excêntrica, tá? Ou seja, a gente tem que utilizar de muito mais fibras musculares para que a gente tenha controle, para que a gente faça com que esse peso retorne de uma forma controlada, calma, para a posição inicial para a gente poder fazer o movimento novamente. Então pense lá que você vai fazer um agachamento, tá? O agachamento, a hora que você levanta, é a fase concêntrica. Você concentra a força para erguer a sobrecarga que você tem. Seja ele peso nas mãos, seja ele uma barra nas costas, coisas do tipo que vai trazer uma sobrecarga aí para você no seu treinamento. Porém, o retorno que você vai descendo é a fase excêntrica. Essa é a fase que você utiliza na hora das descidas, na hora que você trabalha com peregrinação. E muita gente não se preocupa com essa parte e acaba fazendo ela de qualquer jeito, faz ela aí de uma forma que não tem aí uma certa atenção. Mas é nessa hora, como eu já falei agora há pouco, que você utiliza muito mais fibras musculares. Então é nessa hora que você consegue fazer com que seu corpo tenha muito mais controle. Se você causa um pouquinho mais de controle, com certeza você fazendo longas descidas, muito importante para quem faz o caminho da fé, que tem muitas descidas aí longas, ou também caminho de Santiago de Compostela, que tem aí descidas mais longas, é muito importante que você tenha aí uma resistência com descidas, porque você trazendo essa resistência, seu corpo consegue trazer controle durante muito mais tempo, fazendo com que você não prejudique suas articulações do joelho e do quadril. Então você faz com que não aconteça aí um efeito avalanche, de o joelho começar a sentir dor por instabilidade, e aí essa instabilidade o seu quadril tenta estabilizar e aí não consegue porque o seu músculo quadríceps está cansado e começa a gerar dor também. E aí você vai chegar no seu próximo albergue ou na sua próxima pousada de uma maneira muito mais cansada, de uma maneira muito mais fadigada, e aí não sabe se você tem que descansar para a próxima etapa ou se você tem que fazer alguma coisa aí para o dia seguinte.
Então é muito importante que quando você prepare seu treino, você pense que a fase excêntrica ela é tão importante quanto essa fase de erguer o peso, às vezes até mais, porque você pode buscar aí o controle necessário e a resistência necessária que o seu corpo precisa para as tão temidas descidas. Aquelas pessoas que têm aí uma condropatia, que tem uma condromalácia, ou que tem um problema de menisco, ou que aí já tiveram rompimento de ligamento, coisas do tipo, essas pessoas têm que ter aí uma atenção muito mais redobrada. Por quê? Porque essas pessoas já têm um nível de instabilidade já instalado já na sua articulação. Então ela já precisa trabalhar não só o quadríceps, como toda a cápsula articular, a fim de que aumente muito mais essa estabilização, para que você não tenha aí algum percalço aí durante essa descida. Por quê? Porque pelo cansaço ou pela falta de atenção, pisou em alguma pedra e aí veio a escorregar, ou o terreno está molhado por causa da chuva, está com barro e aí veio a escorregar, e aí traz uma lesão aí por um estiramento ou por uma torção, coisas do tipo que pode vir a acontecer, mas às vezes por uma falta de atenção. Você quer planificar o seu treinamento com mais eficiência, com mais calma, não sabe como fazer isso? Entre em contato comigo, eu posso montar todo o seu treinamento para fazer sua peregrinação com segurança, sem dor, tá bom? Só entrar em contato comigo, te aguardo lá e até o próximo vídeo. Valeu!